Sejam muito bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui, quem está aqui comigo ao vivo na aula, e muito obrigada também por quem está assistindo a aula gravada também pelo YouTube. Mas primeiro eu queria agradecer muito, então, pela participação de vocês, e eu queria contar um segredo, que é aprender inglês não precisa ser algo complicado. Aprender inglês pode ser natural, como uma criança aprende o seu primeiro idioma. E é por isso que eu quis trazer esse material para mostrar que a gente usando as ferramentas certas para inserir o inglês na nossa rotina e criar uma imersão, né, no idioma pode tornar o aprendizado de uma forma mais orgânica, assim como crianças aprendem o seu primeiro idioma. É como abrir uma porta para um mundo novo. Bom, a maioria aqui me conhece, tem inclusive a minha melhor amiga aqui, Amanda. Mas muitos de vocês não me conhecem, e claro, quem vai assistir depois também a parte gravada, eu queria me apresentar rapidamente. Então, muito prazer, eu sou a professora Laura Nerva. Eu dou aula de inglês tem 3 anos e meio, um pouco mais de 3 anos e meio. Eu comecei trabalhando, porque que eu tenho as figurinhas aqui, né? Então, eu trouxe uma baleia aqui porque eu sou oceanóloga. Eu comecei trabalhando com golfinhos e baleias. E era o meu sonho de infância. Eu realizei o meu sonho e fui muito feliz. Mas eu vi que eu não queria tanto trabalhar com aquilo, não me vi trabalhando naquilo. E uma das partes que eu mais gostei de trabalhar na época que eu trabalhava com as baleias e golfinhos era com a educação ambiental, ensinar então crianças sobre a vida marinha. E foi quando eu vi que eu gostava de ensinar. E nessa época eu já sabia inglês e eu tenho três professores, não, quatro professores na minha família, assim, próximos. E eu ouvia bastante, assim, na minha família: Laura, tu sabe inglês, por que que tu não vai dar aula de inglês? E aí aquilo ficava assim, mas eu, ai, não sei, não sei. Aí até que eu, tá, vou tentar, né? E aí deu certo, eu me apaixonei demais pela profissão. Gosto muito de dar aula, gosto muito da conexão com as pessoas. E gosto também dessa ideia de tornar a coisa mais simples, né? Então, o contato com o inglês mais simples e mais divertido, digamos. Também trouxe uma figurinha aqui da família, porque eu sou muito apegada à família, sou muito apegada às pessoas. Como falei, da conexão aqui no meu trabalho, eu sou apegada aos meus alunos muito. Cada um que sai, eu sinto falta. E também sou muito apegada à família que eu criei aqui em Rio Grande. Eu me mudei da casa de onde eu cresci, né, da casa da minha mãe, da minha avó, quando eu tinha 17 anos para morar sozinha. E isso faz 12 anos. E eu tava me dando conta que praticamente a metade desse tempo eu tô num relacionamento com o Gabriel, meu namorado, aqui em Rio Grande, e também fui acolhida pela família dele, então também considero eles a minha família. E também falando assim, em ser apegada à família, apesar de ser muito e sempre ter sido muito apegada à família, eu fui corajosa assim quando eu era adolescente e fiz um intercâmbio. E foi onde eu desenvolvi mais o meu inglês. Foi onde eu desenvolvi mais a minha fluência. Então, saí de perto do ninho, fui, chorei bastante no processo. Mas foi onde também me apaixonei muito por viajar. Então eu trouxe aqui essa figurinha porque eu adoro viajar. A mesma vontade que eu tenho de visitar lugares novos é a vontade que eu tenho de voltar para lugares que eu já visitei antes. Então, só contando um pouquinho sobre mim, sobre a minha história. E por que que eu escrevi esse guia? Porque eu notei, tanto na minha trajetória, né? Eu vou contar um pouquinho de como eu aprendi inglês e de coisas que eu observo também como professora. Então, eu aprendi inglês de uma forma um pouco orgânica. Eu só fui realmente fazer um curso formal com um professor numa escola de idiomas. Depois, quando eu decidi que eu queria dar aula de inglês, eu fiz um curso no Senac, mas antes disso eu fui aprendendo de uma forma bem orgânica. Na minha família, principalmente, o pessoal sempre teve costume de assistir coisas legendadas.
Na adolescência, gostava bastante da cultura americana, então assistia muita coisa assim de Disney, filmes, séries, gostava de assistir em inglês por influência da família, e então ouvia muita música também. Eu tinha minha irmã que ela fazia. Eu tinha que assistir legendado por livre e espontânea pressão, porque ela dizia assim: se a gente não assistir legendado, tu não vai assistir comigo, então não tem a opção. Eu lembro eu com 6 anos indo na estreia de Harry Potter legendado e a minha avó lendo a legenda pra mim. Então eu morrendo de medo do Voldemort no filme. Mas então eu tive muito esse incentivo. E eu tenho certeza que isso fez muita diferença nesse meu processo de aprendizado orgânico de inglês. Então, o contato com o idioma, o quanto que a gente tem contato no dia a dia, faz muita diferença. E eu notei muito isso nos alunos até hoje. Eu vejo que quem me traz da sua história, que sempre assistiu filme, viu série em inglês, mesmo que com legenda em português, quem escuta muitas músicas internacionais em inglês, videogame também é um dos casos mais frequentes. O pessoal fala, joguei bastante videogame quando era mais novo, e tudo mais. Uh, São pessoas não que esse pessoal já chegue assim sabendo falar, mas o trajeto para fluência, ele é bem mais curto, porque a pessoa já teve bastante contato com o idioma. É como uma criança aprendendo sua primeira língua. A criança está imersa ali, ouvindo, digamos, o português, né, digamos, o dia todo ali, até que ela vai pegando em contexto, né? É importante tu tá ouvindo o idioma em contexto. Então, os pais estão ali falando de comida e eles estão mostrando a comida e estão falando as palavras. Que nem aquela coisa bem da criança mesmo. Que cor é essa? Que número é esse? E vão falando e a criança vai pegando, vai aprendendo até que ela começa a falar. Então, se a gente se imerge num contexto em inglês, a gente consegue aprender muitas coisas e encurta muito o caminho na hora que a gente for realmente parar para fazer um curso ou para realmente estudar com mais dedicação, com mais tempo. Esse processo é bem mais fácil, bem mais rápido. E aí eu quis trazer aqui formas que a gente pode tornar esse aprendizado mais orgânico e aumentar o nosso contato com o inglês no dia a dia. E pra quem que é. Opa, peraí que eu cliquei errado aqui, cliquei pra voltar e não pra avançar. E pra quem que é então esse guia? Esse guia é pra todo mundo. É pra quem gosta de inglês, pra quem quer aprender, pra quem tem tempo, mas ainda não sabe. Mas também é para quem não gosta, para quem tem pouco tempo, mas sabe que o inglês ele é uma porta de conexão com o mundo. Hoje em dia o inglês ele tem gente que diz que isso vai mudar, né? Que tem outras nações aí que estão crescendo muito, mas no momento o inglês ele é a língua franca, é a língua que se tu sabe o inglês tu consegue se inserir no mercado de trabalho internacional. Tu consegue viajar o mundo, pensar, vou viajar o mundo, que língua eu vou aprender? O inglês, né? Vou estudar fora, que língua eu tenho que aprender? O inglês. Mas o guia também é para quem já sabe, já tem uma base, já fala um pouco, já começou a estudar antes, mas parou, mas não sabe como praticar melhor, onde procurar ferramentas. Então, eu trouxe esse guia para facilitar esse processo. E como é que é a estrutura que ficou? Então, a gente vai dividir aqui em 4 partes. Então, para quem está assistindo a aula gravada, vão ser 4 vídeos diferentes, inclusive. Então, o primeiro capítulo é por onde começar, é onde eu vou falar sobre os objetivos, como definir objetivos, objetivos claros. É também onde eu vou falar sobre como inserir, né, o estudo do inglês, como inserir o inglês na rotina, com metas concretas, com metas, fáceis de serem medidas também. Já no segundo capítulo eu vou falar das ferramentas, de algumas só, porque se eu fosse falar de todas eu ia passar o resto da vida aqui falando para vocês, porque tem infinitas ferramentas disponíveis aí, online e offline também, mas claro que a gente vai estar focando no online. No terceiro capítulo, eu vou falar sobre algumas objeções relacionadas a falar inglês. Então, como eu comentei,
antes sobre quem já teve muito contato com o inglês, ter mais facilidade para desenvolver a fluência, né, que é conseguir se comunicar em inglês de forma independente. Não é que essas pessoas cheguem já conseguindo falar, já cheguem fluentes, mas elas estão a meio caminho, porque a grande maioria das pessoas que chegam para fazer aulas de inglês comigo chegam falando: Ah, eu entendo bastante, tanto quanto quando leio, quanto quando assisto alguma coisa, mas eu não sei falar. Ou, eu até sei um pouco assim, mas eu travo na hora de falar. Então é falando, né, tratando algumas objeções relacionadas, então, a falar. Por que que a gente trava na hora de falar? E a última etapa vai ser a importância do básico. Eu trouxe aqui os tijolinhos, né, para representar a base de uma casa. Então, a importância da gente ter um inglês básico, ao invés de ficar atrás de florear, da decoração, de falar da forma mais perfeita possível. E aí, então, entre cada um deles, a gente vai abrir aqui na aula ao vivo para dúvidas. Então, vamos lá, vamos começar com o primeiro capítulo, por onde começar.